Olá! Boa tarde. Mais uma vez ao vivo aqui, falando sobre ISO 9000 2015. Tem 6 hoje, né? Item 6. Vamos começar com gestão de risco e oportunidade. E para você que está aqui e não está interessado na ISO 9001, tem bastante gente também que nos ouve, interessado nesses blocos, nesses temas. Gestão de risco e oportunidade, que a gente vai falar aqui, serve para toda empresa, querendo certificar ou não. Sabemos, obviamente, que o maior público aqui tem interesse na certificação. E vamos, que começamos um minutinho atrasado, pedimos desculpas por isso. Dificilmente a gente atrasa, mas um minutinho dá para perdoar. Galera, dinâmica mesma. Isso aqui não é um curso. Nós estamos aqui numa sessão Tira Dúvidas, para tirar as dúvidas de vocês sobre riscos e oportunidades. Legal? Como fizemos anteriormente, no dia 16, eu vou começar aqui passando pelo método que a gente propõe, e nesse método eu vou explicar como que a gente identifica risco, o que é o pensamento com base no risco, né, Dani? Exatamente, a grande mudança da norma, né? A grande mudança. E provavelmente é ali onde as pessoas têm a maior quantidade de dúvidas na aplicação efetiva. Mesmo porque sai a ação preventiva, né, que é um negócio que estava instalado ali na cabeça de todo mundo, do RD, sai a ação preventiva, entra. Então, mais importante até do que falar da gestão do risco, a gente fala da mentalidade do risco. Né? Porque a gestão do risco é a aplicação efetivamente da mentalidade de risco. Perfeito. E olha, dica, nós nunca conseguimos responder todas as dúvidas ao vivo. Então, mande a sua dúvida agora, porque é um fato isso. Sempre que a gente fica triste, a gente não consegue responder tudo. Graças a Deus tem bastante dúvida. Manda a sua dúvida agora, porque a gente responde na ordem que ela chega. Galera que está acompanhando no Facebook, vá, por favor, mandando as dúvidas aí no Face também. A Dani está monitorando aqui. Achou aí, não? A Dani está monitorando aqui no Face e vai também acompanhar o que está rolando aí no Facebook para a gente poder atendê-lo da melhor forma possível. Achou? Fechou? Bom, vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui a planilhinha que já é famosa. Lembrando que no último bate-papo ao vivo aqui, sessão Tira Dúvidas que nós tivemos, o assunto foi mapeamento de processo. Eu vou trazer de novo esse assunto na tela. Aqui. Por duas razões. Para mostrar para vocês que o pensamento com base no risco, vamos falar um pouquinho sobre isso. O pensamento com base no risco é a grande novidade. E tem um monte de gente resolvendo isso de formas diferentes. Nós aqui sempre mostramos como a nossa empresa resolve isso. Acabei de receber uma ligação super bacana, o pessoal que está em Joinville, acredita que reunidos numa sala. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela audiência. Dizendo assim, puxa, aqui a gente usou o FEMEA. 10, nota 10. Muito, muito bacana. Legal. Mas é importante entender o conceito, que a ferramenta que a gente vai usar para resolver, no final das contas, pouco importa. É o que a gente estava falando, né? O importante é o pensamento baseado em risco, não só na ação preventiva, não só ali no ponto específico, mas é aplicar isso na organização como um todo. Então vamos lá, Dani. De onde veio esse negócio do risco dentro da ISO 9001? Por que inseriram esse pensamento com base no risco na norma? Então, na verdade, a norma ela sempre teve esse conceito preventivo, né? Tanto que a gente fala assim, a gente começa a entender quando a norma ela começa a entrar no DNA da empresa, quando ela começa a ter mais ações preventivas do que corretivas, porque um sistema bem implementado, ele faz com que você diminua a frequência de não conformidades, né? Então, porque você tem uma não conformidade, você tem uma ação corretiva, a ação corretiva ainda tem o objetivo de fazer com que aquela não conformidade não volte a acontecer. Então, conforme eu vou tendo as minhas ações corretivas, a tendência é que essas não conformidades elas comecem a diminuir e as não conformidades potenciais, então que a gente comece a prevenir falhas antes que elas aconteçam. Acontece que isso era um mundo ideal. Acontece que na prática a ação preventiva ela era muito pouco utilizada na empresa. Então, quando que a gente via abertura de ações coletivas, principalmente em auditorias? Então, tinha uma auditoria interna e externa, então tinha aquelas preocupações, né, ou pontos de melhoria, e deu abrir ação preventiva para isso.
Então, as ações preventivas elas eram muito ligadas aos resultados de auditorias do que a um conceito prático do dia a dia. E daí, o que aconteceu? Então, na mudança da norma, o que o comitê pensou? Como que a gente vai incluir esse conceito de prevenção, que já tem na norma, mas de forma mais explícita? Então, vamos retirar o item de ação preventiva e vamos estipular em todos os itens. Pode verificar que não tem um item da norma que não tenha essa prevenção, essa antecipação, essa prevenção. O que pode ser de errado? Já que o que importa é o resultado, que a gente fala isso desde o nosso primeiro evento aqui sobre as 9001, já que o que importa é o resultado, o que eu preciso fazer? Qual que é o risco que eu tenho que antever? O que eu preciso me antecipar para conseguir chegar naquele resultado? E aí você me fez lembrar de algo que eu tenho afirmado aqui com frequência. Na minha opinião, a versão nova da ISO ela é muito mais comportamental do que documental. Exatamente. E inserir essa palavra, pensamento com base no risco, nós queremos o quê? Que as pessoas tenham um comportamento adequado em relação a risco e oportunidade. Sempre que nós mencionarmos risco, pense junto conosco risco e oportunidade. E pessoal, risco e oportunidade é comportamento. Né? Por exemplo, uma operação dentro de uma indústria de uma máquina. Tem questões de risco à saúde. Né? Quantos acidentes aconteceram dentro da indústria? Em geral, esses problemas são associados a comportamentos que são exponenciados por falta de treinamento, falta de orientação e sistemas de provas de falha. Então, quando a gente olha para um processo em indústria, é muito fácil identificar essas coisas. Quando nós fazemos isso para serviço, às vezes fica um pouco mais difícil. Ontem nós tivemos uma reunião aqui dentro da empresa, conversando com auditores e consultores. Ele falou assim, puxa vida, é possível existir algum processo dentro da empresa sem risco e sem oportunidade? Não, isso é impossível. Porque tudo, por mais pensado que seja, pode trazer algum risco. Alguma coisa pode falhar. Usando o português chulo, pode dar pau. Então, o pensamento com base no risco é isso. Deixa eu entender em todos os processos, em todas as etapas do meu negócio, aquilo que pode falhar e ainda quais são as oportunidades que estão aí dentro. Certo? É isso mesmo. Bom, aí vem. Ó, até agora está todo mundo super tímido, ninguém mandou dúvida. Se não tiver dúvida, não tem evento aqui. Tira a dúvida. Legal? Nossa explanação aqui não vai ultrapassar mais os 5 minutos. Aí vem o seguinte. Tá, como então, e essa é a função da consultoria, como então que a gente insere isso no sistema de gestão? Vou mostrar para vocês agora. Vou voltar lá na planilha. Olha só. Quem já conhece o nosso método sabe que o sistema de gestão, através da nossa consultoria, ele começa no planejamento estratégico. Porque a gente acredita nisso e a norma subentende isso, que se você não estabelecer muito bem o seu planejamento estratégico, onde você quer chegar, dificilmente você vai ter um sistema de gestão que produz um produto coerente, conforme. Tá. Lá no comecinho, onde nós definimos missão, visão e valores, depois disso a gente define aqui as partes interessadas, e na sequência, dá um zoom aqui, não quero que vocês se preocupem com o conteúdo, porque eu acabei de pensar isso aqui de um cliente que está trabalhando nisso agora. Não vou dizer qual é o cliente também, porque não faz nenhum sentido. O que é importante aqui não é o conteúdo, é o conceito. Então, lá na matriz SWOT, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, no nosso método, a gente começa a pensar em risco e oportunidade, não é isso, Dani? Lá em ponto forte, olha, este ponto forte, determinado ponto forte, pode ser potencializado? Sim ou não? Tudo aquilo que receber um sim aqui, na nossa planilha, automaticamente ele vai para a gestão de risco e oportunidade. Porque o que a gente quis aqui dessa forma? Porque é muito comum quando a gente vê a implementação do sistema de gestão, então eu tenho a planilha SWOT para atender o item 4.1. Eu tenho a definição de partes interessadas para atender o ponto 4.2. Eu tenho um mapeamento de processos para atender o 4.4.
Só que daí você vai analisar quando você for fazer a gestão de riscos de oportunidades, o que vai acontecer? Vai ter uma outra coisa que vai ficar solta. Você não vai conseguir ter a visão total disso. O que a gente fez enquanto método aqui na Templo? A gente fez tudo que você fizer no sistema de gestão, você vai pensar em risco e oportunidade. Não tem para onde fugir. E a proposta da norma é essa. É o pensamento com base no risco e oportunidade, que deve estar na cabeça de quem? De quem? Todo mundo. De todo mundo. Não é dono, não é do diretor, ou muito menos do RD, que se Deus quiser, todo mundo entendeu que ele continua existindo. É na cabeça de todo mundo, é no operador da máquina, é na pessoa que está atendendo o telefone, é na cabeça de todo mundo. Por quê? Nada melhor do que a pessoa que tem contato direto com aquela tarefa pensar em risco e oportunidade. E existe estatística mostrando isso, que as melhorias de processo em geral vêm das pessoas que estão conduzindo aquela tarefa. Não é? Você está envolvido, né? Exatamente. Por exemplo, a gente até falou isso num curso desses que nós ministramos. Eu sou uma empresa que produz eventos, casamentos. Tem até programa de televisão agora sobre isso. Sim. Quais são os riscos que estão envolvidos naquele evento? Depende. Esse casamento é ao ar livre? Esse casamento é dentro de um espaço fechado? Ele é num lugar remoto? Ele é num lugar central? Vou precisar de gerador? Vou precisar me proteger dos intempéries do tempo? Vou me preocupar com segurança, com lugar para estacionar? Tudo isso são riscos associados a eventos que vão variar de acordo com o local onde esse evento acontece, por exemplo. Ontem mesmo eu fiz uma auditoria numa gráfica e teve um fato, inclusive, muito interessante. Porque tem ali o PCP, né? Então, o PCP ele verifica para que máquina que cada material tem que ir, então é uma gráfica bem grande. Então, ele faz toda essa programação e tem uma parte desse material que ele vai para terceiro. Então, alguns serviços, por exemplo, dominação, são serviços que vai para empresas terceiras. E daí ele faz a pedido de compra, a cotação certinho, manda isso para a expedição certinho, mas a data a data negociada de retorno desse serviço, só o gerente de PCP sabia. E daí a gente ficou conversando disso, mas qual que é a possibilidade de só atrasar e ninguém está sabendo e você está resolvendo algum outro serviço, alguma coisa externa? Então, quando a gente fala em mentalidade, nunca aconteceu, deu tudo certo, nunca aconteceu, não é uma não conformidade, o processo está conforme, está tudo certinho. Mas existe a possibilidade de um fornecedor atrasar e ninguém está sabendo porque isso está na cabeça de quem negociou? É um risco. Perfeito. Né? Seguindo aqui, pessoal, vou fazer para todos os itens da SWOT, tá? Oportunidade, desculpa, pulei aqui, ó. Pontos fracos. Aqui a pergunta já é diferente. Este ponto fraco, olhando para dentro da sua empresa, né? Forte e fraco dentro da empresa, representa um risco? Vai dizer se sim ou não. Por enquanto, só está dizendo se representa risco sim ou não. Faz a mesma coisa para oportunidade e a mesma coisa para ameaças. Na sequência, nós vimos isso no evento do dia 16, no evento passado. Vou pegar aqui o mapeamento de processo. Deixa eu achar um processo aqui, atendimento ao cliente, por exemplo. Aqui na planilha de mapeamento de processo, quando a gente vai para a parte inferior dela, tem aqui, ó, quais são os riscos e as oportunidades associadas ao processo. Olha, veja bem, é aquele processo. Mas minha empresa tem 10 processos. Legal. Pensamento com base no risco de todos os 10 processos. Não é isso? Legal até aqui? Bom, aí vem a novidade, é o dia de hoje. Depois que você fez isso, a nossa planilha, no nosso método, aqui na planilha de risco, ela vai fazer automaticamente uma coleta dos riscos e oportunidades. Desde o SWOT, passando em todos os processos, vai identificar essas células no Excel e vai trazer para cá tudo aquilo que é risco. E aqui começa a gestão do risco. Porque esse é o princípio do sistema de gestão da qualidade. Puxa vida, identifiquei um risco, identifiquei uma oportunidade. Legal. Como você trata esse risco? Qual é a sua ação sobre ele? E essa planilha, ela propõe resolver isso utilizando 5W2H. Exatamente.
E aqui, para construir esse pensamento baseado no risco, a gente utilizou a ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos. Então, não tem a aplicação da ISO, mas a gente utilizou o conceito da ISO 31000 para construir esse pensamento baseado no risco, desde a análise de SWOT até o mapeamento de processos com isso tudo. Uma coisa que é importante aqui falar, isso é uma escolha da Temp. Tem muita gente que está utilizando o PME para isso, legal. Tudo bem também, mas a gente entendeu. É um requisito que não exige informação documentada também. É importante utilizar. Então, assim, teoricamente, se você identificar para o auditor que você consegue analisar, tem um pensamento baseado no risco, consegue analisar os riscos e oportunidades sem uma informação documentada, sem documento, uma planilha, se o auditor conseguir entender isso, não tem problema. Então, não é um requisito que exige informação documentada. A gente entende que é muito difícil você realizar essa gestão toda sem você indicar um documento para isso. E a gente entende também que vale a pena documentar, apesar de não ser exigido, porque, de fato, isso bem gerido vai trazer melhoria. Vai ajudar você a conduzir sua empresa com menos risco e aproveitando as oportunidades. Vamos lá, então. Bom, a dinâmica dessa planilha. Então, aqui, ó, na primeira coluna, você vai identificar qual é o risco, onde esse risco foi identificado e qual é a consequência. Se esse negócio acontecer, o que ele vai trazer de consequência? Então, ó, sei lá, avaria do produto, a consequência é o cliente insatisfeito. Nessa planilha que está aqui, de novo, o conteúdo dela é o que menos importa agora. O que é importante está aqui na frente, ó. Frequência. O que é frequência, pessoal? Tem uma classificação que a gente criou. 3, esse risco nunca aconteceu. 5, ele ocorre pelo menos uma vez ao ano. 7, ele ocorre mais do que uma vez por ano, mas menos do que uma vez por mês. E 9, todo mês ele acontece. Se for uma frequência semanal ou diária, esse negócio tem que ser um vermelho piscando. Então, a frequência, você vai digitar aqui. E o que é mais legal quando você faz análise da frequência é que, às vezes, nem você percebeu que aquilo acontece mensalmente, né? E daí, quando você vai pegar o histórico, você fala, nossa, entendeu? Essa análise de frequência é uma das mais legais que tem, porque você fala, nossa, isso tem essa frequência mesmo, né? É muito comum isso. Legal. Depois de definir a frequência, vai definir a severidade, o quão severo é aquele risco. Olha que legal. 3, os riscos possuem danos pouco significativos. Se ele acontecer, é ruim, mas não é tão significativo. 5, eles possuem danos que são reversíveis em curto prazo e médio prazo com custo baixo. Eu vou conseguir reverter isso em curto e médio prazo e o custo é baixo. 7, o risco ele tem um dano reversível em curto e médio, porém o custo é alto. Eu consigo, mas tem que gastar muito dinheiro. E 9, o risco ele possui um dano irreversível ou os custos são economicamente inviáveis. Eu até conseguiria reverter, só que eu não tenho dinheiro para fazer isso, voltar ao status de ok, se esse risco acontecer. Bom, o que você não quer no nosso método? Pontuação alta, você quer pontuação baixa. Então, no nosso método, nós multiplicamos um pelo outro para descobrir o grau de atenção. E o texto aqui é o seguinte. De acordo com o resultado da classificação, a empresa terá a ordem de priorização, que é o grau de atenção, para o tratamento dos riscos. Itens com grau de atenção menor do que 63 terão monitoramento e só terão ação específica em caso de aumento de frequência ou severidade. Isso é um critério que você pode mudar. Ah, não, eu quero com a pontuação 70, com a pontuação 55. Você escolhe. É a multiplicação de um pelo outro. E nós colocamos em ordem decrescente para saber aquilo que precisa de mais atenção para o que precisa de menos. Legal? E aí, Dani? E daí, depois disso, você fez essa priorização do grau de atenção, e daí você tem que estabelecer. Então, você estabeleceu aquela nota de corte, né? Então, ó, eu vou dar atenção, eu vou elaborar um plano de ação para aqueles itens que têm itens maior do que 63. Abaixo eu vou dar atenção. E daí eu vou fazer um plano de ação que a gente indica os 5 W2Hs. Aqui no nosso plano de ação,
a gente estabeleceu 3 coisas. Tem 3 ações possíveis falando de risco aqui. Ou eu posso eliminar aquele risco, então é melhor. Fala um pouquinho mais alto, o pessoal está abaixo. Então vamos lá. Então, na ação sobre o risco, eu tenho a possibilidade de ter 3 ações sobre esse risco. Eu posso eliminar, que é o melhor dos mundos, então eu vou conseguir executar uma ação que esse risco vai deixar de existir. É o mais legal. Eu posso minimizar, eu posso mitigar esse risco. Ele vai continuar existindo, mas eu vou conseguir diminuir ou a severidade ou a frequência desse risco. Ou eu entendo o risco, eu sei que o grau de atenção dele é alto, mas eu não tenho o que fazer nesse momento, ou é muito caro alguma ação para conseguir atuar sobre esse risco. Então, eu vou aceitar. No caso de aceitar, então eu sei que eu vou aceitar esse risco. Eu já vou elaborar imediatamente um plano de emergência. Eu tenho esse risco, ele é alto, eu não tenho o que fazer agora, eu vou aceitar, mas se ele vier a acontecer, o que eu vou fazer? Então, eu crio um plano de emergência para ele. O mitigar é uma ação que eu vou minimizar. Então, eu preciso ter algum tipo de ação para diminuir a severidade ou a frequência. E eliminar é o melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos. Aí começa o plano de ação propriamente dito. Definir o que eu quero, qual é a ação. Aí vem o que você vai fazer, qual é o que será feito. O 5W, 2H, como todo mundo conhece. Quem fará? É uma dica, pessoal. Aqui no o que será feito, seja o mais claro e objetivo possível. Sem rodeios. É importante ser muito claro. Quem vai cuidar disso? Estou definindo responsabilidade. Qual é o processo que é impactado? Muitas vezes, um risco é identificado em mais de um processo. Você pode ter mais de um processo impactando, mais de um processo sendo impactado por um risco. Quanto eu preciso de dinheiro? Muitas vezes não preciso. É uma correção que internamente a gente resolve. Qual a data limite para a implementação dessa decisão e se aquilo já foi implementado ou não. Sim ou não. Isso foi eficaz. No último controle, se aquilo foi eficaz, porque muitas vezes você cria um plano de ação, implementa e aquilo não foi eficaz. Tem que medir se esse negócio foi eficaz ou não. Aqui na análise de eficácia tem uma coisa que é muito importante. Como que eu analiso a eficácia de uma ação, de um risco ou de uma oportunidade? Baseado no efeito que eu quero daquela ação. Então, se a minha ação é para eliminar o risco e aquele risco ocorre mensalmente, eu tenho que esperar uns 2, 3 meses e verificar se aquele risco não voltou a acontecer. Eu eliminei aquele risco. Se fala que aquele risco, por exemplo, acontece uma vez por ano, eu tenho que esperar um ano inteiro para verificar se aquele risco não voltou a acontecer. Então, é muito importante a análise de eficácia estar ligado com a frequência que acontece aquele risco, para eu ter certeza se foi eficaz. Perfeito. Legal aqui, pessoal. Vou falar rapidamente sobre oportunidade e a gente vai abrir para 100% de perguntas. Em oportunidade, o raciocínio é exatamente o mesmo. Só há aqui algumas inversões, porque agora, lá atrás, discutia esse risco como oportunidade como risco positivo. E, graças a Deus, notamos aqui a terminologia oportunidade. Então, aqui, qual é a oportunidade, a origem? Aqui, ganhos esperados. Quais são os ganhos que a gente espera? Frequência e importância. E agora, eu estou avaliando aqui como nunca aconteceu, do mesmo jeitinho. E a importância como pouco importante, importante, muito ou extremamente importante. E multiplico o grau de atenção para saber quais são as oportunidades mais apetitosas. Quanto maior a pontuação aqui, melhor. Então, diferente do risco, que eu quero uma pontuação baixa, aqui eu quero uma pontuação alta. Tá? E legal, o que você vai fazer, então, para aproveitar aquela oportunidade? Aqui as ações são um pouquinho diferentes. Nós podemos aceitar, é a mesma coisa, eu sei que eu tenho essa melhoria, mas não compensa eu investir tempo. Então, eu vou esperar vir essa melhoria, se vier, tá ok, Perfeito. Mas eu não vou entregar esforço nisso. Eu posso explorar, então tem essa oportunidade, eu vou atuar sobre essa oportunidade, ou eu posso melhorar. O que é melhorar? Eu consigo
jogar um pouco de fermento nessa oportunidade, então eu consigo extrapolar um pouquinho aquela oportunidade. Então, por exemplo, tem aqui o custo de um valor, de um serviço, por exemplo. Eu consigo melhorar esse custo e ainda embutir outro produto nisso, por exemplo. Então, o melhorar, eu sempre estou agregando valor àquela ação. Então, eu não vou ter só aquele ganho esperado, eu vou ter aquele ganho esperado mais alguma coisa. Perfeito. O que será feito? Quem fará? Qual o processo impactado? Quanto a gente precisa de dinheiro? Data limite, se foi implementado e se aquilo foi eficaz, sim ou não. Sim. Show? Vamos ver as primeiras perguntas que já chegaram algumas aqui. Eu tenho uma por e-mail aqui. Vamos lá, então. Vou ler uma daqui e você lê uma de lá. Primeira é da Cláudia. Olá, Dani. A voz, já falamos da voz, a Dani vai um pouquinho mais alta, a gente vai providenciar um microfone melhor para dar para vocês mais qualidade. Aí a Alba disse o seguinte: então, para os riscos baixos, não preciso estabelecer plano de ação? Devo só monitorar o risco? Uma decisão sua. Daí não tem certo e errado nesse quesito. Aqui, quando a empresa é pequena, ela não vai ter uma lista tão grande. Mas a gente tem empresas grandes que, quando vai fazer a coleta de riscos e oportunidades, dá um negócio gigantesco ali. Daí a pessoa olha assim: nossa, vou ter que atuar sobre tudo isso, realmente vou ter que fazer tudo isso. Então, você estabelece uma nota de corte. Não tem certo e errado. É uma escolha da empresa e daí você tem que indicar isso em algum local, qual que é a sua metodologia adotada, e seguir essa metodologia. E eu vou uma outra justificativa por que a gente desenhou esse método assim, porque é esperado que o seu sistema de gestão evolua ano após ano. E que você dê atenção no primeiro ano daqueles itens que são super críticos. E no próximo ano você vai trabalhando o resto da sua lista. Legal? A Aline pergunta para nós: após aplicar o plano de ação, deverá ser feita nova avaliação do risco para confirmar a eficácia das ações? Ou seja, após a aplicação das ações, ele deveria reduzir o seu valor? Se for minimizar, se for mitigar, sim, com certeza. Senão, não foi eficaz. É isso mesmo. Próxima aqui, ó. Vamos ver do meio. A norma 2015 não traz mais o requisito para ação preventiva como da versão 2008. A dúvida, então, seria: interessante deixar no procedimento de ação corretiva as ações para eliminar as causas de não conformidades potenciais, e todas as não conformidades potenciais encontradas, seria correto alimentar a planilha de riscos e dessa forma seria outra forma de realizar um mapeamento de risco através da auditoria interna e análise de dados. Essa história de ação preventiva, eu gostei dessa pergunta porque é uma dúvida de muita gente. O que você vai fazer? A sua ação preventiva vira gestão de risco, não tem muito o que ficar colocando, que ficar floreando muito. As ações preventivas que você tinha aberto, você vai migrar isso para a sua planilha de gestão de risco, ou você vai migrar para o seu método de gestão de risco, e você vai identificar, então, não conformidades potenciais são riscos, né? Então, você vai atuar isso como um risco. Não precisa ter um método para não conformidades potenciais, outro método para gestão de riscos, senão você vai se perder rapidinho. Então, simplesmente elimina a parte de ação preventiva, inclusive do procedimento de ação corretiva, deixa o procedimento de ação corretiva para ação corretiva mesmo, e o que for o antigo não conformidade potencial, o que for ali a ação preventiva, você vai tratar isso como risco e vai tratar isso dentro da metodologia que você escolheu para isso. Perfeito. Pessoal, precisamos de perguntas aqui, pessoal. Vamos lá. Quando aplicado essa planilha na empresa e iniciar esse processo de gestão de risco, na mesma, já vão estar atendendo esse item à norma? Com certeza absoluta. É exatamente isso. E vale aqui destacar que a Tempo já auxiliou dezenas de clientes que certificaram o seu sistema de gestão usando esse conjunto de planilhas, processos e método que nós propomos. Então, não é uma aventura isso, é uma coisa... Inclusive, né? Porque a gente também, enquanto empresa, a gente utiliza os documentos que a gente desenvolve, né? Exatamente. É visto de forma negativa caso um determinado processo ou atividade seja identificado apenas riscos.
Como vocês sugerem vincular a gestão de risco e oportunidades à gestão de mudanças? Vamos lá. Bela pergunta. Tem duas perguntas ali, né? A primeira pergunta é visto de forma negativa caso um determinado processo de atividade seja identificado apenas riscos? Na verdade, é muito difícil que um processo só tenha riscos. É praticamente impossível. Praticamente impossível. A questão é que a gente está acostumado a ver mais a parte negativa do que a parte positiva das coisas, né? Então, a gente tende... Então, é um mindset muito mais forte, a gente tende a verificar o que vai dar errado. Aqui, como que o Igor fala, que é o profeta do Apocalipse. O Igor fala que tem os profetas do Apocalipse. Então, é muito mais fácil, a gente tem um mindset muito mais fácil de identificar os pontos negativos do que verificar os pontos positivos. Né? Então... E, assim, pessoal, empresa, processo, existe e tem que ter o objetivo de melhorar. Eu estou até entrando aqui para ver, tem um amigão, parceiro nosso aqui de negócio, que é o pessoal lá da Xerto, uma das maiores empresas, se não a maior empresa do Brasil, de consultoria para expansão de marcas e franquia. Pessoal antenadíssimo em franchise. E eles têm lá como missão na empresa deles, eu só não queria cometer a gafe de dizer que é a missão e não é, mas eu vou achar assim, eu tenho certeza que tem um quadro lá dentro que eles escrevem o seguinte: nosso objetivo é melhorar 1%, é ser 1% melhor todo dia. Então, assim, não pensar em oportunidade é complicado. Eu vejo sim um problema aí. Porque, assim, não pensar no que melhorar, não pensar no que fazer diferente amanhã. Então, tem que desenvolver esse pensamento sim, não abre mão disso, não arrega o pé disso. Porque é assim que a sua empresa vai melhorar. Assim, de verdade, as pessoas que atuam no processo, elas sabem o que pode melhorar. Pode ser que elas fiquem ali um pouco receosas. Às vezes a gente está ali numa produção, num chão de fábrica, as pessoas ficam com medo de estar falando besteira. É muito comum isso, né? Então, as empresas falam, eu não vou falar porque pode ser besteira, pode ser que isso não seja aplicável. Então, estimular as pessoas, porque é bem difícil quando não tem uma oportunidade ali envolvida. Como é que tem de perguntar alguma coisa no Face? Tem aqui, ó. Então, eu posso colocar o plano de emergência no campo do que será feito? É isso mesmo. Então, quando você colocar ali aceitar, ali dentro do risco, então eu vou aceitar aquele risco, você vai estabelecer qual que é o plano de emergência, e daí você pode colocar o plano de emergência, você pode colocar o plano de emergência no campo que será feito, não tem problema. Nota 10. Daí tem mais um aqui. Fala lá. Aliás, estou pensando aqui na eficácia dos riscos e oportunidades, bem como na revisão disso. Seria razoável implementar uma revisão anual de todos esses riscos e oportunidades? Uma pergunta aqui. O que eu acho que eu estou entendendo é estabelecer uma periodicidade. Então, eu fiz agora meu plano de ação e eu vou estabelecer essa periodicidade de revisão. Acontece que eu tenho ali riscos, vamos falar que eu tenho um risco ali que acontece mensalmente e ele tem um impacto difícil, então ele tem um impacto alto, um grau de atenção alto, e ele acontece mensalmente. Se eu for fazer a revisão desse plano de ação só no próximo ano, ele vai continuar, e essa ação não foi eficaz, ele vai continuar acontecendo todo mês. Né? E daí, como que eu vou atuar de novo sobre isso? Como que eu vou saber se aquela ação foi eficaz ou não se eu não tiver esse monitoramento? Então, na minha concepção, o plano de ação de riscos e oportunidades, ele tem que ser validado mensalmente. Daí, mensalmente, eu vou olhar para aquele plano e vou verificar o que eu já tenho que revisar aquilo ou não. E se alguma ação foi eficaz, já vou tomar uma atitude em cima disso. Não vou esperar daqui a um ano para acontecer isso de novo. Perfeito. Né? E até aproveitando a deixa, me lembrei aqui que tem gente que pergunta para a gente indicação de software para fazer gestão de risco. Eu não quero usar planilha. Posso usar o software? Claro. Inclusive, a gente recomenda, vou mostrar para vocês aqui, uma empresa que a gente gosta e confia, são parceiros nossos, que é a Qualiex. Eles têm lá o Risks, os nomes lá todos chiquetésimos. Conversa lá com a Monize, com o Jason, fala que a gente indicou que eles vão te dar um desconto legal. E é um software muito bacana para fazer gerenciamento, gestão de risco. Legal? Então fica aí a dica para quem quer saber de software. Mais uma pergunta aqui, ó. Não, tem que terminar aquela pergunta lá, né? Tem que terminar lá. Como vocês sugerem verificar a gestão vincular a gestão de riscos e oportunidades à gestão de mudança? Então, vamos lá.
quando eu tenho ali análise o que será feito efetivamente, eu tenho ali os meus processos impactados ali e eu tenho se aquilo foi eficaz ou não. Se aquilo não foi eficaz, eu vou ter que reprogramar aquilo. A minha atividade vai exigir uma mudança grande na empresa, isso vai estar estabelecido dentro do meu plano de ação. Então, eu não vejo uma necessidade de separação da gestão de mudanças quando estiver atrelado à gestão de riscos e oportunidades, porque isso já estará previsto no plano de ação. Eu vejo a necessidade de vincular o plano de ação para a gestão de mudanças em 2 pontos. Uma é quando eu tenho ações corretivas, porque a ação corretiva ela estará junto com o relatório de não conformidade, e se tiver necessidade de algum tipo de mudança, eu vou colocar isso ou na minha planilha de riscos, ou na planilha de riscos, ou de oportunidades. Então, esse é um ponto importante. E também eu verifico isso na ata de análise crítica, que deve ser utilizada de uma forma diferente. Então, quando tiver uma mudança, vamos pensar, toda vez que tem uma mudança que precisa ser registrada na empresa, isso vai fazer parte de uma decisão estratégica da diretoria. Ninguém vai fazer uma mudança que impacte algum tipo de processo sem que isso passe por esteja alinhado à estratégia. Que esteja alinhado com a estratégia. Se por algum motivo eu tenho que fazer essa mudança, eu vou fazer uma análise crítica disso. Então, isso estará registrado na minha ata de análise crítica. Então, o planejamento de mudanças tem 3 inputs ali, né? Então, eu tenho a parte de gestão de riscos e oportunidades, que essa mudança ela estará prevista já no meu plano de ação de riscos e oportunidades. Eu tenho a parte de ação corretiva, que daí eu vou programar isso no plano de riscos e oportunidades, e eu tenho isso como entrada e saída na minha análise crítica. Tem uma pergunta da Gabriela aqui dizendo o seguinte: ó, qual documento é ideal indicar que utilizamos essa planilha? Você não precisa necessariamente indicar que usa a planilha no documento. As auditorias mudaram muito. Vai chegar um momento de gestão de risco, e aí, muitas vezes, o bom auditor vai falar assim: olha, agora vamos falar de gestão de risco. Não, ele vai querer identificar como você identifica risco e oportunidade. E você, ao longo da auditoria, vai demonstrar, fala, puxa, olha, aqui a gente identifica, tem um pensamento com base no risco e oportunidade assim, assim, assado, inclusive, controlamos assim. Não tem tanto documento, não. E ela faz um comentário aqui, muito obrigado pelo elogio. Nossa, que explicação sensacional. Agradeço. A Gabriela. Aí vem, Daniela. Não vou nem falar nada que pergunta para você. Meu Deus. Referente à abordagem de ação preventiva, que me refiro às OMs. Tá. Então, Eu vamos não lá. me lembro da pergunta dela, não sei se você se lembra. Não lembro. Da Denise. Eu não consigo ligar uma coisa a outra. Bom, vamos lá. A questão das oportunidades, de qualquer forma, vamos falar das oportunidades de melhoria. Sim. Porque, normalmente, nas auditorias, a gente tem ali, como resultado da auditoria, a gente tem os itens conformes, né? A gente tem os itens não conformes, que daí viram ações corretivas. A gente tem, normalmente, pontos de preocupação e oportunidades de melhoria. Pontos de preocupação são aquelas não conformidades potenciais que irão uma ação preventiva. E a gente tem aquelas oportunidades de melhoria que são observações do auditor. Tá conforme, tá legal, mas, vou dar uma dica aqui, uma sugestão para você melhorar seu processo. Essas oportunidades de melhoria não são oportunidades? São oportunidades. Vai para a planilha de oportunidades. Perfeito. Fácil assim. Vamos lá. Simples. Galera do Facebook, manda pergunta aí, que vocês estão muito tímidos. Tem mais não. Vamos atualizar que quando esse negócio pifa. Mas vamos lá. Essa nova mudança afetará o formato das fichas de verificações de serviços, as famosas FDS lá da construção civil. Pois se sim, digamos que eu comecei minha obra em janeiro e já fiz a ficha de verificação de serviços dos serviços preliminares, porém com o formato anterior. O que fazer? Muito bem. Muito bom. Na verdade, o que acontece? Quando você for entender o seu processo lá, você tem um PBQPH, você vai migrar também para esse 9001, você vai fazer essa migração, você vai ter que remapear os seus processos. Você vai ter que fazer esse caminho todo. Então, fazer análise do contexto da organização, vai entender o mapeamento de processos. E daí, ali no seu processo obra, você vai identificar quais são os riscos que existem no processo obra efetivamente. E daí, ali, você vai indicar o que precisa ser feito e vai colocar isso no plano de ação. Não necessariamente, não tem um certo e errado, essa é a questão.
Não tem certo e errado. Obrigatoriamente você vai ter que mudar suas fichas de verificação de serviço? Não sei, precisa verificar o risco que foi identificado no seu processo. Essa versão da norma, ela é muito legal e é muito chata, às vezes, porque às vezes as pessoas perguntam, eu tenho que fazer isso? Não sei, né? Não sei, não conheço a empresa, não conheço o processo. Depende do contexto. Depende do contexto, né? Então, se você tiver um contexto, sempre tem não conformidade nas suas fichas de verificação. É um processo que fica capenga, as pessoas não conseguem utilizar direito. Isso é muito comum na construção civil. Às vezes preenche só para ali perto da auditoria, para evidenciar registro, não utiliza de fato. Então, você tem que entender o que acontece na sua obra, o que acontece nas suas verificações de serviço, para saber o que você precisa mapear ali de risco e oportunidade. Perfeito. Né? Vamos lá. Aqui. Até os procedimentos obrigatórios 2008 podem ser abolidos com a gestão de risco? Calma. Muita calma. Se você está migrando, alguns processos vão ser abolidos automaticamente, porque eles não são mais obrigatórios. Talvez essa seja a melhor resposta para a sua pergunta. Se você vai migrar, é isso. Agora, a gestão de risco por si só não resolve todos os procedimentos obrigatórios da versão 2008. Tá? Então, cautela nisso. Após identificar os riscos e oportunidades no mapeamento, eles irão para a planilha. Depois eu terei que revisar esses riscos do mapeamento. Quando você está mapeando usando a planilha da Templin, você vai dizer qual é o risco e a oportunidade de cada processo. A própria planilha, para quem é cliente da Templin e tem a planilha completa, ela tem uma automação, que é o capturar riscos. Você clica, ela varre todos os processos e traz o risco para cá. Daqui para frente, a tua preocupação com a planilha é gestão de risco. Ponto. Se você alterar um risco lá no seu processo, você vai manualmente na planilha alterar esse risco também. Tá bom? E os processos precisam ser revisados pelo menos uma vez por ano. Ali você precisa revisar os processos, mudou os riscos, você vai atualizar a planilha de qualquer forma. Né? A análise crítica também vai ser em torno da gestão de risco? Sim. Uma das entradas e saídas da análise crítica é o resultado da gestão de risco. Por isso, mais um motivo para documentar. Exatamente. Precisa não, mas facilita. Outra pergunta de análise crítica. Na análise crítica, deve ser abordado os itens que vão estar na planilha ou pendências da mesma? Vamos lá, essa pergunta é muito recorrente, porque como é uma entrada, então já recebi várias vezes a mesma pergunta. Gente, vamos lá, daí é muito mais uma crença minha, e acredito que o Igor compartilha da mesma crença que eu, do que um certo e errado também de novo. A análise crítica, aqueles pontos das entradas, então, principalmente a parte das entradas ali. Então, eficácia das ações corretivas, eficácia dos processos, eficácia da gestão de risco. Ali, esses dados, a gente tem isso no seu sistema de gestão. Você não precisa copiar esses dados. Então, eu tive 15 ações corretivas, dessas ações corretivas, 5 estão abertas, 6 estão fechadas. Esses dados eu consigo pegar no seu sistema de gestão. O que é importante na análise crítica é a sua percepção, é o seu sentimento, o que você acha daquilo, qual que é a sua análise crítica sobre aqueles pontos. Não é para colocar dados ali. Os dados, a gente encontra isso dentro do seu sistema de gestão. A gente quer entender realmente a análise. É a análise mesmo, entendeu? Não são dados. Então, é muito comum a gente pegar a análise crítica e tem lá, então eu tive 15 ações corretivas, 5 estão fechadas e 10 estão abertas, tá? Mas, e aí? Por que aconteceu? O que aconteceu nessas ações? O quanto é reincidente? O quanto que não é? O que isso afetou a empresa monetariamente? O que não afetou a empresa monetariamente? O que aconteceu? Qual foi o impacto? O que pode ser melhorado? O que não é? Não são dados. Perfeito. Vocês poderiam fazer um treinamento para estimular, motivar os colaboradores e até mesmo a alta direção para eu passar aqui da empresa. Seria salvação. A gente tem alguns treinamentos desse aí. Já fizemos alguns.
Adorei, Gabriele. Se conseguir, me avisa, por favor. Então, a gente sabe da dificuldade que vocês enfrentam em motivar a liderança, envolver as pessoas, e para os líderes que nos ouvem nesse momento, saibam que esta versão da norma é impossível você se abster. Então, a liderança é parte do processo desde o começo. E não caia na cilada de delegar o desenvolvimento e planejamento estratégico da sua empresa para uma pessoa apenas. Por melhor, por mais gênio que seja essa pessoa. É planejamento estratégico, definir o futuro da sua organização. Fundamental se envolver. É comum identificar riscos e oportunidades para a aplicação de procedimento documentado? Sim. Com certeza, principalmente na utilização. É muito, muito, muito comum. Legal. Tem uma pergunta da Gabriela aqui, pedindo o seguinte: quais são exemplos de documentos que serão abolidos na migração? Fiquei na dúvida. Então, esse tema, Gabriela, dizia bastante da proposta desse bate-papo nosso. Mas a gente resolve tudo. Vamos lá. Tem um post meu no nosso blog que fala exatamente quais documentos você tem que deixar e qual. Legal. Vamos achar o post que a gente vai colocar para ela aqui. Só em respeito ao resto dos colegas aí, Gabriela, não quero entrar nesse assunto agora, porque vai desviar bastante do tema. Enquanto a Dani procura lá, um outro item, pessoal, dentro do item 6 da norma, são os objetivos da qualidade. E enquanto a Daniela pergunta, eu vou começar explicando para vocês como que a gente resolveu isso aqui no nosso método. Bom, aqui na nossa planilha, existe aqui, ó, objetivos da qualidade. Qual foi... E ontem a gente conversou com isso com os consultores e auditores, curiosamente. No nosso método, nós definimos aqui, em cada um dos processos, um objetivo. Aquele processo existe para quê? A resposta é o objetivo. Então, quando você está preenchendo essa planilha, diz qual é o processo e por que ele existe. Se você não encontrar uma resposta clara para a existência daquele processo, provavelmente ele está sobrando, provavelmente ele não serve para nada. Bom, no nosso método, todos os processos existem para garantir um produto e um serviço conforme no final do seu processo produtivo. Logo, a somatória dos objetivos de cada um desses processos são os seus objetivos da qualidade. Se o teu sistema de gestão existe para garantir a qualidade do seu produto e serviço, nada mais óbvio para nós do que assumir todos os objetivos de cada processo como objetivo da qualidade. Exatamente. E daí tem a dúvida ali que fala assim, não, mas o objetivo ele não tem que ser o desdobramento da política. Se, quando você fizer essa coleta, se não estiver coerente com a política, tem uma coisa errada. Se não estiver totalmente alinhado à política da tua empresa, tem algum problema. Ou nos objetivos dos processos, ou na política da qualidade. Então, porque tudo isso precisa estar alinhado. Se você executou de acordo com o planejamento estratégico, direcionamento estratégico, é para estar alinhado. Então, quando a gente fala desdobramento, a gente não quer dizer que uma linha da política tem que virar um objetivo. Quer dizer que as coisas precisam estar coerentes e conectadas. Então, quando eu leio a minha política, se eu consigo enxergar o atendimento da minha política dentro daqueles itens do objetivo, ok, está conforme. Então, não é que eu tenho uma linha da minha política, eu tenho que ter um objetivo coerente, um objetivo específico para aquilo. Não, as coisas precisam estar coerentes e conectadas. E aqui tem uma outra vantagem enorme. Acaba aquele negócio para inglês ver. Exatamente. Porque as pessoas estavam se matando para criar política objetivo da qualidade e às vezes é uma coisa nada a ver. Aqui não. Tem uma coerência tremenda. Porque é um objetivo de um processo que existe para garantir a qualidade do seu produto naquele pedacinho. E nessa planilha você vai trazer para cá quais são os objetivos, qual é o processo. A planilha automaticamente coleta isso aí também. Quais são os itens que são monitorados, como que você monitora aquilo que vem da planilha lá do processo. Aí vai dizer quais são as metas, o que se espera, né, em termos de meta, e de quanto em quanto tempo aquilo é medido. Legal?
fechamos, então, esse assunto, o objetivo da qualidade. Mandei post no seu e-mail. Chegaram algumas perguntas novas aqui. Vou pegar o post aqui que a Dani me mandou. Enquanto isso, dá uma olhadinha no Facebook e veja se veio. Tem uma dúvida aqui, ó. Entrei agora, não sei se já foi falado, mas o item fala de ações para abordar riscos e oportunidades. Então, posso fazer a listagem dos riscos, que alguns serão tratados, e essas tratativas serão as oportunidades, ou terei que listar riscos e oportunidades? Essa também é uma dúvida bem legal. Então, se eu tenho um risco identificado, eu tenho uma ação sobre esse risco, a ação sobre esse risco, ela vai atuar sobre o risco identificado. Então, ela é uma ação sobre o risco. Pode ser que quando você estiver executando essa ação, você fala, olha, mas eu não tinha pensado, mas isso aqui também pode me trazer uma coisa boa. Pode ser, né? Isso pode acontecer na ação corretiva, na ação sobre o risco, e daí você vai alimentar a sua política de gestão de oportunidade como uma oportunidade nova, identificada por meio de uma ação sobre o risco. Normal. Muito bom. Legal? Legal. Tem algum tema que nós estamos deixando de abordar? Acredito que não, né? Não. Gestão de mudanças. Galera, a gente sempre gosta de pedir aqui o feedback em tempo real para vocês, se estão gostando ou não. Vai lá no chat, coloca uma nota para a gente de 0 a 10, do quanto isso está sendo útil para você, o quanto nós estamos nos comunicando bem. Lá no Facebook, ajuda a gente aí com os joinhas, coraçõezinhos, ou os ícones que você quiser, se estiver bravo ou não estiver gostando, que é um termômetro que a gente usa para saber se estamos conduzindo bem e transmitindo bem aqui o conhecimento para vocês. Muito obrigado aí pelo feedback, a galera aqui no Zoom dando 10 para a gente, fico muito feliz, sempre nos alimenta a alma aqui para continuar fazendo esse trabalho para vocês. Ó, que tal enviar a planilha de controle para ouvintes? Pessoal, a planilha, vou dar uma notícia boa para quem pergunta. Vou colocar aqui agora, ó. Vou mostrar para vocês. Nós já estamos no finalzinho do bate-papo e queria mostrar um negócio muito legal para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. A Templo é uma empresa de consultoria. Nós vivemos de consultoria. É o que a gente gosta de fazer. A gente faz isso através de uma plataforma que nós criamos de consultoria à distância muito, muito legal. Calma aí que eu estou escolhi aqui o arquivo errado. Desculpe, deixa eu achar. Achei, desculpe. E dentro dos nossos sites, da nossa comunidade, nós temos um canal que nós batizamos de Universidade Templo. Está aqui o endereço, templo.com.br/universidade-templo. Vou colocar aqui no chat para vocês e a Dani depois coloca aí no Facebook para a galera. Lá na Universidade Templo tem coisas espetaculares, porque muitas vezes o RD quer contratar a consultoria, mas a empresa não tem orçamento para isso. E pagar a consultoria do bolso fica muito caro. Então nós criamos produto para os RDs. Algumas coisas estão lá, por exemplo, o curso de auditor interno. Espetacular o curso, pessoal. Formação de 18 horas com a QMS a tempo. Primeiro curso do Brasil ministrado ao mesmo tempo por um organismo de certificação e uma consultoria. Lá dentro da nossa plataforma, 3 parcelinhas de R$ 133, baratíssimo. Curso de migração, eu quero falar aqui não da 14, eu vou falar da 9, ó. Transição da ISO 9001 para RDs. A gente fez esse produto porque muito RD nos procurou dizendo, cara, não vou conseguir contratar com vocês. Me ajuda aí. Então, nós fizemos um curso que é quase uma consultoria, onde a gente, num método muito parecido com esse que vocês estão vendo, transferimos conhecimento, entregamos documentos, damos todas as dicas. Apenas 3 parcelas de R$ 83. E aqui dentro tem um monte de coisa legal. Uma coisa muito legal é um kit. Tá vendo aqui, ó? Kit. Esse é um kit da ISO 9001 de transição que tem e-book, vídeos, documentos, inclusive essa planilha que eu mostrei. Está lá no kit. Então, entra agora, cadastre seu e-mail e faça o download desse kit. É só preencher aqui. É de graça. O kit não custa nada. Os cursos
nós somos suspeitos para falar, obviamente, mas a gente vende esses cursos todo dia, um montão. As pessoas são apaixonadas, adoram isso, porque nós fizemos isso com muita paixão também. É um investimento muito barato, tenho certeza que você vai adorar. Se você comprar, começar a fazer e não gostar, a gente devolve o seu dinheiro com muito prazer. Isso nunca aconteceu. Tá bom? Ó, mais uma pergunta aqui. A nível conceitual, no item ação sobre oportunidade, a ação explorar e melhorar não estão executando o mesmo contexto final? Não ficou clara essa diferença. Ótima pergunta. Vamos lá. A diferença entre explorar e melhorar. O explorar, eu botei aquela ação. Então, eu tenho, por exemplo, uma oportunidade de melhoria no processo e eu vou atuar somente sobre aquele item, aquela oportunidade identificada. Então, foi identificado ali um ponto de melhoria, eu vou explorar e vou aproveitar, eu vou sim, eu vou conduzir. Isso. Então, vou identificar essa oportunidade, legal, eu estou aceitando essa oportunidade, eu vou executar essa oportunidade desse jeito. E eu não tenho uma ação muito mirabolante em cima disso. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês que a gente pode fazer. Teve a mudança da ISO 9001. A mudança da ISO 9001 de todas as normas de sistemas de gestão, elas são oportunidades para a gente que tem uma empresa de consultoria, porque a gente acaba movimentando o mercado de alguma forma. No caso da migração da ISO 9001, a gente, aqui empresa, enquanto tempo, a gente poderia ter feito o produto ali de migração e ter disponibilizado ali os clientes que estivessem disponíveis, teriam aquele produto para conseguir consumir. Eu estou explorando aquela oportunidade que o mercado me deu. Tá bom? Só que a gente, ao invés de só fazer o produto e disponibilizar para quem nos procurasse, para a demanda que nos procura, a gente resolveu que não, vamos mexer no mercado, vamos trazer o conhecimento para o mercado de forma que a gente seja um pouco mais conhecido também de outras formas, né? Então, nós fizemos e-book, treinamento gratuito, treinamento pago, assistir as dúvidas que a gente tem. Então, eu estou melhorando aquela oportunidade simplesmente que eu poderia ter feito um produto para aquilo. Perfeito. Estou indo além. Eu estou indo além. Eu estou agregando valor naquela oportunidade que foi identificada. Perfeito. Ficou mais claro? Francisco, espero que tenha ficado mais claro, senão pode xingar aqui que a gente vai tentar melhorar. A Alessandra pergunta, como fica no mapeamento de risco o processo anterior, processo seguinte, dos processos de apoio? Pois os mesmos atendem vários processos. Ó, mapeamento de risco e oportunidade deles, você sempre vai olhar para o processo em questão. Não importa quantos processos ele atende. Vou dar um exemplo do que você citou. Por exemplo, um processo de apoio, contas a receber, é o processo de apoio. Eu vou olhar para o processo para o processo de contas a receber. Quais são as oportunidades e riscos associados a ele? E esse é o raciocínio que você vai desenvolver sempre. Dá para gerenciar os riscos do planejamento estratégico junto com os riscos oriundos dos processos? Deve. Na nossa opinião, deve. No caso dos processos operacionais, nós já estamos, desde o ano passado, uma lista de verificação que, na realidade, são os riscos que devem ser evitados. Esse também entra para a gestão de risco? Sim. Nossa opinião, sim. Legal? Pessoal, 5 horas, britanicamente aqui no prazo. Mais uma vez agradecemos o carinho, a audiência, a paciência, as perguntas. Hoje nós conseguimos responder todas, não sobraram muitas ou nenhuma. Aí no Facebook, acredito que também não tenha sobrado. Muito obrigado. Em abril teremos mais eventos. A nossa intenção é quinzenalmente estar ao vivo com vocês, falando de outros assuntos. Vai vir aí outras normas, inclusive virão, não é isso? PBQPH já fizemos, 22 vem. Terça-feira tem 22, né? Terça-feira tem 22. Momento ótimo para falar de segurança alimentar no Brasil. Né? PBQPH tem mais vindo por aí também, 14, 4, 18, está dando 45. Que vocês vão cansar de ver a gente aqui. Muito obrigado. Um ótimo restinho de semana para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.